Olá! Nesse tutorial, vamos aprender a calcular a distância de um objeto em relação à câmera. Para isso, vamos utilizar a nossa mão. Se você curte esse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos vídeos. Se você quer aprender visão computacional utilizando as técnicas mais modernas, confira nossa plataforma, onde você vai encontrar diversos treinamentos que vão ajudar na sua carreira. Confere lá, o link está na descrição do vídeo. Bom, então dando início ao projeto, vou aqui começar pelas importações das bibliotecas. E primeiro vou importar o OpenCV. Em seguida, da biblioteca CivZone, vamos buscar o Hand Tracking Module e importar o Hand Detector. Bom, eu já falei aqui em outras aulas que o CivZone é uma biblioteca, uma abstração criada para facilitar o uso de diversas outras bibliotecas, por exemplo, o MediaPipe. Então ele facilita a função Hands do MediaPipe. Vamos importar ainda o NumPy. E, por enquanto, são essas as bibliotecas. Então, o primeiro passo é abrir a imagem da nossa webcam. Vou criar aqui a variável vídeo, que vai receber cv2.videoCapture. E eu vou buscar aqui a webcam de índice 0. Vou acrescentar aqui um parâmetro, que é o cv2.capDeshow, para iniciar a webcam mais rápido. Em seguida, eu vou definir aqui o tamanho da janela que eu quero para trabalhar. Então, vídeo.set. Vou alterar aqui a propriedade 3, que é o IDEF, definir como 1280. Vamos trabalhar com tamanho HD. Também vídeo.set, pegando agora a propriedade 4, que é a altura, o height. E vou definir como 720. Em seguida, vou criar um loop while true. Vamos iniciar aqui com um check. E a imagem que estará vindo do nosso video.read. Para fechar o loop, vamos criar aqui um IMShow para exibir a imagem na tela. Exibir aqui a IMG e um cv2.waitKey para rodar a imagem. Muito bem, então vamos testar até aqui. Bom, e nossa imagem está configurada perfeitamente. Nós podemos agora começar as próximas etapas. Uma vez que eu tenho a imagem, o próximo passo é identificar e detectar a mão dentro da imagem. Para isso, nós vamos utilizar o Hand Detector do CivZone, que é uma abstração do MediaPipe, função Hands. Então, vou criar aqui um detector. Será igual ao Hand Detector. Eu vou definir aqui algumas configurações. Primeiro será o Detection Confidence, que é o threshold, que nós colocamos de confiança na imagem. Então, vou definir como 80%. E eu vou trabalhar aqui com apenas uma mão. Então, o número máximo de mãos, apenas uma. Muito bem. E aqui dentro do loop, nós vamos criar a variável hands, que vai receber o detector, função find hands, ou seja, localize as mãos. E aí nós passamos a imagem, definimos em seguida se nós queremos visualizar a mão sendo detectada dentro da imagem. Então vou colocar aqui draw igual a true. E quando nós executamos, nós temos agora a mão sendo detectada, E olha que interessante, ele já identificou que essa é a mão direita, Ele colocou ali o right, de direito.
Da mesma forma, a mão esquerda ele coloca left. Ok? Lembrando que nós configuramos a detecção para apenas uma mão, tá? Então ele não vai localizar as duas mãos dentro da imagem. Bom, eu vou a princípio retirar esse parâmetro, tá? Porque eu não necessito enxergar ali os pontos dentro da imagem. E aqui vamos criar a seguinte lógica: if hands, ou seja, se a variável hands não estiver vazia, vamos então começar a extrair algumas informações. E aqui agora nós vamos extrair primeiramente os landmarks da mão. Tá? Se você lembra bem, o MediaPipe ele trabalha com pontos de referência que mapeiam toda a mão, certo? Então nós temos esses pontos aqui. E para extrair a coordenada de cada ponto, vamos criar aqui a variável LM de landmarks list. E essa variável vai receber hands. Eu vou buscar aqui a mão de índice 0, ou seja, a primeira mão que aparece na imagem. E como é um dicionário, eu vou buscar uma informação dentro desse dicionário, que é LM lists. Ok? Só para ficar melhor aqui para entender, eu vou printar a variável hands. Vou fazer aqui um ajuste, pessoal, que nós temos que definir a variável draw como false. Ok? Porque se nós retirarmos ela, nós temos uma saída diferente na função findHands. Então, em vez de tirar esse parâmetro, eu vou apenas definir como false. Muito bem. Então, nós colocamos um print na variável hands e vamos ver qual será a saída. Uma vez que ele identifica a mão, veja que é retornado uma série de valores que são os valores daqueles pontos de referência que nós temos dentro da mão, tá? Então veja que esse valor retornado é um dicionário, e aqui dentro nós temos o LM list e também algumas outras colunas, né, como o bounding box da mão e também o valor de centro. E o que nos interessa aqui agora são as coordenadas de cada ponto da mão que estão dentro de LM list. Nós podemos extrair essas coordenadas apenas indicando o índice ou número do ponto que nós queremos extrair as coordenadas. Então veja que eu preciso aqui extrair alguns pontos da mão, que serão os pontos de referência para eu calcular a distância. E esses pontos, eles têm que retornar um valor fixo, independente da posição que eu esteja no eixo X, né? Ou seja, no eixo horizontal. Porém, esses mesmos valores, eles vão mudar quando eu mexo a mão para trás ou para frente. Porque aí nós temos o efeito de diminuir o tamanho da mão, né? Por exemplo, quando eu afasto da imagem, quando eu chego perto, o tamanho da mão ele aumenta na imagem. Então essa mudança de tamanho é a base do cálculo que nós iremos fazer. E eu vou escolher aqui dois pontos, que são o ponto 5 e o ponto 17. Então eu vou calcular aqui qual é a distância desses dois pontos no eixo X. Porque nesse caso, independente do movimento que eu faço aqui no eixo X, a distância entre esses dois pontos vai continuar a mesma, tá? Então com isso nós conseguimos montar aqui uma referência. Então vou criar aqui x1 e y1, que são os valores retornados de dentro do LM list, será igual LM list. Eu vou pegar aqui primeiramente o ponto de número 5, tá? Então é o quinto item dentro do array LM list. Vou acrescentar aqui ainda mais um parâmetro, porque nós temos um terceiro parâmetro, porém nós não vamos utilizar, então vou colocar apenas um traço. Vou copiar essa linha e agora criar o x2 e o y2. Do ponto 17. Ok? Lembrando que nós temos que calcular a diferença desses dois pontos. Então a distância eu vou chamar aqui de dist. Para calcular de forma simples, nós podemos utilizar x2
menos x1. Bom, e nós vamos colocar aqui esse cálculo dentro da função ABS, porque nós queremos apenas um número absoluto, né? Ou seja, não queremos números negativos, queremos a distância sempre de forma positiva. Vamos então testar. Porém, vamos aqui inserir um print, né? Senão nós não conseguimos visualizar o valor. Então, vou printar a variável dist. E veja que nós temos o número sendo printado ali no console. E esse número, dependente da minha posição no eixo X, a distância será sempre a mesma, né? Nós temos uma pequena variação, mas o valor fica sempre entre 140 e 150, né? Bom, e aqui quando nós aproximamos a mão da tela, nós vemos que esse número aumenta. Quando nós afastamos, o número diminui. Ok? Então esse número vai ser a nossa referência para calcular a distância em centímetros, tá bom? Então aqui nós temos a distância em pixels, e nós vamos transformar essa distância para centímetros. Veja que o número aumenta e diminui. Bom, pessoal, e se nós fizermos aqui uma medição, né, com uma régua, pegando aqui como referência 30 centímetros, nós vamos ver que 30 centímetros equivale mais ou menos ao valor 157. Ao valor em pixels de 157, né? 153, 157. Porém, nós podemos pensar que, aplicando essa mesma proporção, nós conseguimos descobrir o valor para qualquer distância em pixels. Porém, quanto mais eu vou afastando a mão da câmera, nós vemos que os valores não são proporcionais. Vou mostrar aqui em forma de dados. Então, imagine que nós temos esses dois arrays, e eles são correspondentes. Então, aqui nós temos a distância em pixels e a distância em centímetros. Então, nós podemos dizer que 20 centímetros equivale a 300 pixels de distância. Logo, por exemplo, 30 pixels equivale a um valor x. Porém, se nós fôssemos utilizar a proporção, nós teríamos um valor aí perto de 500. Tá? E na prática, quando nós vamos medir, nós achamos o valor 200. Isso significa que nós não temos uma linearidade desses dados, ou seja, os valores não são proporcionais. E para a gente conseguir visualizar melhor, eu coloquei esses valores aqui em um gráfico, tá? Então nós temos aqui na primeira coluna a distância em centímetros e a distância em pixels. E repare que nós não temos um gráfico linear, né? Ele faz uma curva. E por ele fazer essa curva, nós não podemos simplesmente usar proporção para calcular um novo valor. Nós temos que achar uma função que se adeque a esses dados. Pessoal, e essa distorção nos dados, ela existe porque existe a distorção focal da lente da câmera, tá? Toda câmera tem essa distorção, tá? Nós temos que achar uma função que melhor representa a nossa linha. E nós vamos fazer isso utilizando a função polinomial do segundo grau. Essa função, nós utilizamos ela sempre quando nós temos esse tipo de distribuição. Então, se você nunca ouviu falar, vale a pena pesquisar um pouco sobre o que é a função polinomial, né, e os seus graus, né, porque nós temos outros graus de função, né, depende muito de como os dados estão alocados. Bom, pessoal, e essa aqui é a função polinomial que nós iremos utilizar. E para resolver essa equação, nós precisamos dos coeficientes, que estão aqui representados pela variável a, b e c, tá? E voltando aqui ao código, nós temos uma função do NumPy que nos dá esses valores. Então, vou criar aqui o coef de coeficientes, que será igual a np.poly, polyfit é o nome da função. Então, nós passamos aqui as nossas duas variáveis, distribuição em pixels e em centímetros. Então, vamos passar aqui esses dois arrays. E em seguida o número 2, porque nós queremos uma função do segundo grau. Muito bem, como nós vamos utilizar esses dados aqui
Para criar os nossos coeficientes, nós não precisamos gerar ele aqui dentro do loop, né? Só precisamos gerar uma vez aqui de fora. E agora vamos extrair os coeficientes aqui dentro do loop. Então nós temos a variável a, b e c, que será igual coef. E vamos dizer que a distância em centímetros, vou colocar aqui CMT, será igual, vamos montar a função. Então aqui nós temos ax elevado a 2, então nós temos o coeficiente a multiplicado pelo nosso valor de x, que é a distância em pixels, tá? Então esse código aqui eu vou colocar ele mais acima. Então vamos multiplicar por dist, variável dist, que é a distância em pixels, e esse valor elevado ao quadrado, mais coeficiente b, vezes o x, que é a nossa distância, mais coeficiente c, ok? Essa é a função quadrática. Então agora eu vou exibir aqui no print a distância em pixels e a distância em centímetros. Muito bem. Então veja que nós temos 28 centímetros. Quando a gente leva a mão para trás, ele aumenta a distância. E quando a gente chega perto, ele diminui a distância. Muito bem. Agora vamos inserir esses valores aqui dentro da imagem. Primeiramente, eu vou colocar aqui um bound box ao redor da mão. Então, vou extrair aqui x, y, width and height. Variável hands, índice 0. Pegando o valor, bound box, bbbox. Essa função ela retorna os bound box da mão. Então, cv2.retângulo. Pegando aqui a imagem. Iniciando no x e y. Indo até x mais width, y mais a altura da imagem, que é a variável height, h. Vou colocar aqui uma cor roxo. E uma espessura de 3 pixels. Fazer aqui um teste. Muito bem, agora vamos inserir o texto, né, informando qual que é a distância em centímetros. Para isso, vamos utilizar o putText do CivZone. Então, CivZone.putText, ele já coloca um texto com um retângulo ao fundo, né, então isso facilita muito para a gente, porque fica bem mais legível. Então, passando aqui a imagem. E aí eu vou montar aqui o texto. Vamos colocar a distância em centímetros. Espaço cm. E a posição, vou colocar aqui x. Acrescentando 5 centímetros. E a variável y. Diminuindo 10 centímetros, né? Ou seja, um pouco acima do retângulo. Ok? Apenas isso. Vamos executar. Ok? Ficou um número quebrado, né? Vamos então transformar isso aqui para inteiro. Muito bem, agora ficou bom. Então, enquanto nós medimos com a régua, temos um valor bem próximo de 30 centímetros.
E quando eu afasto, ele vai calcular, com base na função polinomial, qual é a distância que a mão está. Ok? Muito bem, por essa aula é isso. Espero que vocês tenham curtido essa ideia. Vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima.